Quando tudo parece perdido, Deus não te observa de longe. Ele desce até o teu vale. Existem momentos na vida em que tudo desmorona ao mesmo tempo. Você tenta manter o controle, sustentar a fé, esconder a dor, mas chega uma hora que o peso vence a aparência, o corpo segue. Mas por dentro você sabe, acabou. Acabou o entusiasmo, acabou o fôlego, acabou a direção, acabou aquela sensação de que as coisas ainda podem melhorar. E é aí, nesse vale seco e silencioso, que muita gente acredita que Deus se afastou. Você até tenta orar, mas não sente nada. Tenta ler, mas as palavras não entram. Tenta acreditar, mas é como se sua fé tivesse sido soterrada por tudo o que deu errado. E nesse tipo de cenário, é comum imaginar Deus como alguém distante, lá no alto, observando de longe sua luta, sua crise, sua queda, como se Ele estivesse esperando que você se recomponha, recupere a força, volte ao normal para só então Ele se aproximar de novo. Mas isso é uma mentira, é uma ideia distorcida que muitas vezes aprendemos, de que Deus só está presente na força, na vitória, na estabilidade. A verdade é que Deus é especialista em vales. Ele não te encontra quando você se arruma. Ele vem quando você não consegue nem levantar, quando tudo parece perdido. Ele não fica te olhando de cima. Ele desce ao vale, desce até a lama, desce até o lugar onde você nem consegue mais chamar por socorro. Ele é o Deus que se inclina, o Deus que se move em direção à tua dor, não por obrigação, mas por amor. Porque Ele não está interessado só em te ver bem, Ele está interessado em te resgatar. E é nesse ponto que o toque de Deus se torna mais real, não quando a vida está organizada, mas quando tudo está fora do lugar. Há uma passagem em Ezequiel 37 que revela isso com clareza. Deus leva o profeta até um vale, cheio de ossos secos. Era um lugar de morte, de fim, de silêncio absoluto. E Deus pergunta: Filho do homem, poderão esses ossos reviver? Ezequiel responde com honestidade: Senhor Deus, tu sabes. Era a resposta de quem não tinha mais certeza de nada, de quem já não via possibilidade, mas mesmo assim reconhecia que Deus ainda podia. Talvez você esteja vivendo exatamente esse momento, cercado de restos do que um dia teve vida, planos quebrados, relacionamentos falidos, forças esgotadas, sonhos que não respiram mais, e a pergunta pairando sobre sua alma é: será que ainda dá para recomeçar daqui? E Deus, com a mesma compaixão com que levou Ezequiel ao vale, entra no seu, não para dizer: olha o que você fez de errado, não para te condenar, mas para dizer: eu estou aqui, mesmo entre os cacos, mesmo entre os ossos, mesmo quando tudo parece perdido, eu ainda posso. E é nesse lugar de impossibilidade que a glória dele se revela. Porque enquanto você ainda acha que tem alguma saída humana, alguma estratégia emocional, algum caminho lógico, você se apoia em si mesmo. Mas quando tudo quebra, quando nada mais funciona, você finalmente está pronto para ver o que só Deus pode fazer. O toque de Deus vem quando a alma está desarmada. Ele não toca o orgulho, ele toca o quebrantado. Não visita a performance, visita a verdade. E a verdade é que, muitas vezes, você só encontra Deus de verdade quando perde tudo o que ocupava o lugar dele. Não é que ele se afastou, é que havia ruído demais, autossuficiência demais, apego demais. E quando tudo isso cai, ele permanece, silencioso, mas perto, invisível, mas presente. E talvez você diga: mas eu não sinto nada. E Deus responde: eu não vim para ser sentido. Eu vim para te sustentar, porque a presença dele não depende do seu ânimo, nem da sua fé perfeita, nem da sua força de vontade. Ela depende do compromisso que ele tem com você. E esse compromisso não muda quando você falha, não diminui quando você cansa, não se retira quando você duvida. O amor dele é o único que te persegue até o vale mais profundo. E não vem com cobrança, vem com mão estendida, com o olhar de quem entende.com. Silêncio que acalma, com paz que não precisa de
explicação. E se você sente que chegou no fim, eu preciso te dizer, o fim do teu caminho é o ponto exato onde o dele começa. Ele não precisa que você esteja forte para começar, só precisa que você esteja vivo. E se você ainda está respirando, ainda que fraco, ainda que quebrado, é sinal de que a história ainda não acabou. Deus não desce até o vale só para te consolar. Ele desce para te tocar, para te chamar de volta à vida, para dizer, levanta e eu ainda estou aqui. E ainda há um caminho, porque quando todos os seus recursos se esgotam, não é o fim da esperança, é o início da revelação. Chega um momento da vida em que você percebe que nada do que você aprendeu antes está funcionando agora, nem os conselhos que sempre te ajudaram, nem os hábitos que te protegiam, nem as orações automáticas, nem a força que você jurava que sempre teria. É como se tudo que antes servia como estrutura agora se tornasse insuficiente. Você tenta de novo, se esforça mais, faz o que sabe fazer, mas a alma responde com um silêncio pesado, como se estivesse te dizendo, chegamos no fim. E o que muita gente chama de fim, Deus chama de início, porque o fim dos seus recursos é justamente o momento onde ele começa a se revelar de maneira nova, inesperada, profunda. Não como aquele Deus que apenas resolve problemas, mas como o Pai que reconstrói quem você é. Você já percebeu como os maiores encontros com Deus nas Escrituras aconteceram em momentos de total esgotamento humano? Moisés encontrou Deus no deserto, depois de perder tudo. Elias ouviu a voz suave de Deus numa caverna. Fugindo da morte e da vergonha, Jonas clamou do ventre do peixe. Paulo foi encontrado no chão. Cego, Pedro foi restaurado na praia, depois de negar. Maria Madalena reconheceu Jesus quando já chorava no túmulo. A presença de Deus não precisa de cenário bonito para se manifestar. Ela precisa de verdade. E a verdade é que você chegou ao fim de si. E isso não é fracasso. É um convite a conhecer um lado de Deus que você nunca conheceria enquanto ainda tinha controle. Porque enquanto você se apoia na sua capacidade, Deus espera. Enquanto você tem alternativas, Deus observa. Enquanto você ainda acredita que pode resolver, Deus permanece em silêncio. Mas quando você chega no limite, quando olha para todos os lados e não vê mais saída, quando até as orações saem sem força, sem forma, sem foco, é aí que ele se move. E ele não se move com pressa. Ele se move com revelação. Ele começa a te mostrar que, o tempo todo, enquanto você tentava controlar, ele já tinha um plano, não um plano para te evitar a dor, mas um plano para te fazer atravessar a dor com transformação. Porque Deus não te livra de todo o vale, mas ele te revela no vale quem ele é e quem você é nele. É fácil falar de fé quando as coisas estão indo bem. É fácil declarar promessas quando tudo está no lugar. Mas quando o chão some, quando o recurso acaba, quando as respostas não vêm, é aí que a fé deixa de ser teoria e se transforma em dependência. Dependência não é fraqueza. Dependência é confiança no invisível. É a postura de quem diz, Senhor, eu não sei mais o que fazer, mas eu sei quem tu és. E isso agora é tudo que eu tenho. E Deus se agrada desse tipo de coração, porque esse é o coração quebrantado. Não o que conhece todos os versículos, mas o que se entregou por inteiro. É nessa entrega que a revelação acontece. Não uma revelação intelectual, não uma visão espetacular, mas uma revelação pessoal. Você vê Deus como Pai, como aquele que não chega apenas com resposta, mas chega com presença. E a presença dele muda tudo, porque você percebe que, ainda sem dinheiro, sem portas abertas, sem apoio, você está sustentado, é sobrenatural. Você continua sem muitas coisas, mas já não está vazio, já não está sozinho, já não está desesperado, porque algo se revelou. Deus é suficiente, Deus é fonte, Deus é casa, Deus é resposta, Deus é consolo, Deus é sustento, Deus é mais do que você achava que precisava. E quando você percebe isso, a perspectiva muda. O que parecia perda
se torna espaço, espaço para Deus agir, espaço para você escutar, espaço para recomeçar. E Ele não te revela apenas quem Ele é. Ele começa a te mostrar o que precisa ser tocado dentro de você, porque Deus não desperdiça vales. Ele entra neles com um propósito e, geralmente, o primeiro toque dele é exatamente onde mais dói. Você já se perguntou por quê? Quando Deus começa a agir na sua vida, Ele não começa pelos lugares mais fáceis, mais seguros, mais aceitáveis. Ao contrário, muitas vezes, o primeiro lugar que Ele toca é justamente aquele que você mais esconde, a ferida que você já tentou ignorar, o trauma que você fingiu que superou, culpa que você varreu para debaixo do tapete espiritual, o luto que você abafou com força de vontade, medo que você disfarçou com atividade. E é aí que o toque de Deus se torna tão diferente de tudo o que o mundo oferece. O mundo diz: esquece isso, supera, foca no que está dando certo. Mas Deus diz: é aí que eu quero tocar, porque é aí que a vida parou. E é aí que eu quero trazer vida de novo. Deus não evita feridas, Ele se aproxima delas, mas não como um curioso, não como alguém que vem te expor. Ele se aproxima como um curador, só que para curar, Ele precisa tocar. E o toque de Deus, às vezes, dói antes de curar, porque Ele não passa por cima da sua dor. Ele vai até a raiz dela. Ele te ama demais para colocar um curativo sobre algo que ainda está infeccionado. Ama demais para te deixar funcional, porém quebrado por dentro. Ama demais para deixar você apenas seguindo a vida com o coração ferido. Então, Ele vem com amor, mas um amor profundamente cirúrgico, um amor que pergunta: me deixa entrar aí? Aí onde dói, aí onde você finge que está tudo bem, aí onde ninguém mais tem acesso. E o mais bonito é que Ele não força a entrada, Ele espera. Ele te chama com paciência, Ele cria momentos, te confronta com lembranças, te leva a conversas inesperadas, te expõe a palavra de maneira que parece que está falando só com você, até que chega um momento em que você entende que Deus está pedindo acesso à parte mais sensível do seu ser. E por que Ele começa por aí? Porque é nesse ponto específico que a sua alma parou de crescer. É ali que o medo travou decisões. É ali que a mágoa bloqueou sua capacidade de confiar. É ali que a vergonha paralisou sua liberdade. É ali que a dor congelou sua esperança. Você pode ter avançado em várias áreas da vida, mas por dentro, aquele lugar ficou paralisado no tempo. E Deus sabe que não adianta abençoar o externo se o seu coração continua preso no ponto exato onde a dor aconteceu. Por isso, quando tudo parece perdido e Ele começa a te reconstruir, Ele toca primeiro onde mais dói, porque é onde mais precisa de vida. Toque de Deus não é um alívio emocional momentâneo, é um processo de cura que vai fundo, que desmonta a dureza que você construiu para se proteger, que abre o armário das lembranças que você achou que nunca mais precisaria visitar, que resgata até mesmo a criança, ferida que ficou esquecida dentro de você. Ele faz isso com amor, não com pressa, não com culpa, não com imposição, mas com presença, uma presença que não foge. Quando a verdade aparece, uma presença que segura tua mão quando você desaba. Uma presença que não diz: supera isso logo, mas sim: eu estou aqui. Você não precisa carregar isso sozinho mais. E nesse lugar de exposição sagrada, você começa a entender que Deus não está tentando te envergonhar. Ele está te libertando. Porque a dor que você escondeu virou uma prisão. E agora Ele está quebrando cadeados, está abrindo janelas, está deixando a luz entrar onde só existia sombra. E com essa luz, vem algo que você nem sabia que ainda era possível: esperança. Você começa a lembrar que é possível voltar a confiar, voltar a sonhar, voltar a sentir, voltar a crer. Talvez você pense: mas eu não sei como recomeçar. E Deus responde: você não precisa saber. Você só precisa deixar eu tocar o que você está tentando proteger, porque a parte de você que você acha que precisa esconder é justamente a parte que Deus quer ressuscitar. E quando Ele toca, a vida volta, às vezes devagar, às vezes com lágrimas, às vezes com dor, mas
volta. E esse recomeço interior não é uma ilusão. Um processo real, de dentro para fora, do fundo para a superfície. E ele só é possível porque você permitiu que Deus começasse pela parte mais sensível. Mas saiba, Ele não toca para você ficar ali parado. Ele toca para te levantar, para te convocar, para te reativar. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Tem dores que chegam de forma tão profunda, tão repentina ou tão prolongada, que você não consegue nem mais chamá-las de fases, porque elas não passam rápido. Elas te moldam, te enfraquecem num nível invisível, te silenciam por dentro, te quebram em lugares onde ninguém vê. E quando você menos espera, você não é mais a mesma pessoa de antes. Você está ali, mas algo dentro de você se perdeu. E o mais cruel dessa dor é que ela não vem com aviso, ela entra e muda tudo. A forma como você ama, como confia, como se entrega. Ela rouba o brilho dos olhos, rouba o senso de futuro, rouba até a vontade de tentar de novo. E nessa hora, o coração declara em silêncio: acabou, não tem mais caminho. Mas é aqui, nesse exato ponto, que Deus age de forma mais misteriosa e poderosa, porque o fim que a dor te mostrou pode ser, para Deus, o exato lugar onde algo novo vai nascer. A Bíblia é cheia de histórias onde o fim foi apenas um começo disfarçado. José foi jogado numa cova, depois numa prisão. Parecia o fim de seus sonhos. Mas foi ali que o caráter foi moldado e o caminho ao trono começou. Ruth perdeu o marido. Ficou viúva jovem, sem perspectiva, mas sua fidelidade no vale a levou a um novo propósito, e ela entrou na linhagem do próprio Messias. Paulo foi derrubado do cavalo e ficou cego. A dor física e a quebra de orgulho pareciam humilhação, mas foi o início do seu ministério. A lógica de Deus não é a lógica do mundo. No mundo, dor é castigo. No reino, dor é solo. Solo onde ele planta coisas novas. Não coisas descartáveis ou passageiras, mas coisas eternas, coisas que só florescem quando o coração se rende completamente. E é por isso que Deus não te livra de toda dor. Ele transforma a dor em matriz, em lugar de gestação, em espaço de preparação. É como o ventre de uma mulher, escuro, fechado, desconhecido, mas onde nasce vida. Quando Deus te coloca em um processo de dor, Ele não está te punindo, Ele está permitindo que algo que antes não existia seja gerado. Talvez uma nova sensibilidade, uma nova escuta, uma nova autoridade espiritual, uma nova compaixão, uma nova identidade, ou talvez simplesmente uma nova forma de viver, mais verdadeira, mais inteira, mais conectada com Ele. Mas o nascimento dói e o processo é solitário. Quem está gerando algo nem sempre é compreendido, nem sempre é valorizado, nem sempre consegue explicar o que está acontecendo dentro de si. E está tudo bem, porque o que Deus está fazendo em você é, entre vocês dois, você não precisa justificar para o mundo o porquê da sua dor. Você só precisa olhar para cima e dizer: Senhor, eu não entendo tudo, mas se isso for parte do teu processo, eu me rendo. E nesse momento de rendição, algo começa a mudar. A dor já não é mais uma sentença. Ela se torna útero, matriz, altar, espaço sagrado onde o velho é enterrado e o novo começa a ser formado. E você começa a perceber que, sim, você perdeu muita coisa, mas o que está nascendo agora tem outro peso, outro valor, outro propósito. Porque o novo de Deus não vem embalado em facilidades, ele vem recheado de significado. E quanto mais fundo foi o teu vale, mais intensa será a glória da tua ressurreição. Porque Deus não desperdiça choro, não desperdiça noites mal dormidas, não desperdiça suspiros engasgados. Tudo está sendo transformado, tudo está sendo usado, tudo está sendo costurado para um recomeço. Mas atenção, esse novo começo não é apenas para te fazer sentir melhor, é para te tornar alguém apto a ser. Resposta: a carregar cura, a consolar outros com o mesmo consolo que te alcançou, porque Deus não te cura apenas para você seguir em paz. Ele te cura para te convocar, e é sobre isso que
Vamos falar agora. Existe um momento na caminhada com Deus em que você percebe que Ele não veio apenas para te levantar. Ele veio para te convocar. O toque que cura, que acolhe, que reconstrói por dentro. Também é o toque que chama. Porque Deus não desperta um coração só para que ele volte a se sentir bem. Ele desperta para que esse coração volte a pulsar por algo maior. Depois da tempestade, depois do vale, depois da ferida exposta e tratada, não vem uma aposentadoria espiritual, vem um chamado. E esse chamado quase nunca vem com grandes anúncios. Ele vem em forma de sensibilidade. Você começa a se incomodar com dores que antes não te moviam. Começa a ver pessoas passando por o que você passou, e algo dentro de você se levanta e diz: eu preciso fazer algo. Esse é o início da convocação Deus. Começa a te reconectar com propósito. E se engana quem pensa que esse chamado é só para quem tem dons especiais ou ministérios visíveis. O toque de Deus não escolhe status, escolhe disponibilidade. Deus chama corações inteiros, corações que, mesmo ainda feridos, decidiram dizer: eis-me aqui. Veja a vida de Pedro. Depois de negar Jesus, ele voltou a pescar. Voltou ao velho padrão. Mas quando Jesus ressurreto o encontra, ele não apenas o perdoa, ele o convoca. Jesus não disse: Pedro, está tudo bem, agora descanse. Ele disse: apacenta as minhas ovelhas. O perdão veio com direção, o toque veio com propósito, a cura veio com missão, porque o reino de Deus não é um hospital onde você se interna para sempre. É um lugar onde você é tratado e depois enviado, restaurado para restaurar, amado para amar, curado para curar, levantado para levantar outros. E sim, você pode até pensar: mas eu ainda estou tão quebrado. E Deus responde: é com os quebrados que eu mais gosto de trabalhar, porque os que já foram ao fundo do poço sabem reconhecer. Uma alma caída sem julgar. Você não precisa estar 100% resolvido para ser usado por Deus. Você precisa estar disponível, verdadeiro, acessível à voz dele, o toque dele. Não te coloca em uma vitrine, te coloca em movimento. Não para impressionar, mas para impactar. E não importa se sua plataforma é um púlpito, uma mesa de café, uma conversa no ônibus ou um áudio no celular. Se o Espírito de Deus habita em você, então você carrega a luz. E essa luz que nasceu no meio da tua escuridão, agora é o que Deus vai usar para iluminar outros vales. Porque você passou por lugares que poucos entenderiam. Sentiu dores que não cabem em palavras. Lidou com sombras que quase te calaram. Mas agora, Deus te tocou e o toque dele te fez novo. E o novo não é apenas para você, é para quem vai cruzar teu caminho. Por isso, não se cale, não se esconda, não ache que ainda é cedo demais. Se Deus te tocou, é porque Ele quer te usar, e o uso dele não começa quando tudo está perfeito. Começa quando você diz: sim, Senhor. Mesmo tremendo, mesmo sem saber tudo, mesmo ainda em processo, sim. Porque a convocação de Deus é um passo de confiança, não de domínio. E quando você responde esse chamado, algo dentro de você começa a ganhar novo fôlego. Você percebe que o propósito não vem depois da cura completa. O propósito faz parte da cura. É enquanto você serve que Deus ainda trata. É enquanto você se entrega que Ele ainda molda. É enquanto você abençoa que Ele continua curando camadas mais profundas dentro de você. E isso é libertador, porque você entende que não precisa esperar o momento ideal. O toque de Deus já é o momento. A convocação não é uma pressão, é um privilégio. Deus está te dizendo: você não foi apenas levantado, você foi chamado. E essa chamada não é para voltar a ser o que era, é para viver o que nunca foi vivido antes. É para experimentar o que é caminhar ao lado de Deus. Não como quem só sobrevive, mas como quem carrega a vida por onde passa. Mas há um ponto essencial para dizer sim a esse chamado. Você não precisa entender tudo, não precisa ter todas as respostas. Só precisa confiar, e é sobre isso que vamos falar agora. É natural
buscarmos sentido em tudo que vivemos. A mente quer explicação, o coração quer lógica, e a alma, muitas vezes, só encontra descanso quando entende o porquê das coisas. Mas com Deus, nem sempre é assim. Na verdade, com Deus, muitas das coisas mais profundas acontecem quando você ainda não entendeu nada. E Ele sabe disso. Ele não exige que você entenda tudo. Ele só espera que você confie. Porque confiança verdadeira não nasce da compreensão total, mas da rendição, da escolha de dizer: Senhor, eu não entendo o que está acontecendo. Não sei o que o Senhor está fazendo, não vejo o caminho todo, mas eu sei quem Tu és. E isso me basta. A verdade é que muitos corações foram travados porque tentaram construir. Fé sobre controle, mas fé real não é controle. Fé é entrega. Fé é caminhar mesmo com perguntas. É obedecer mesmo com lágrimas. É amar mesmo depois da decepção. É recomeçar mesmo com cicatrizes. Você não precisa ter todas as respostas para seguir com Deus. Você só precisa dar o próximo passo. Um passo pequeno, mas sincero, e Deus faz o restante. Ele não te chama para um salto às cegas. Ele te chama para andar em direção à voz que você conhece. Mesma voz que te levantou no vale, a mesma que te curou por dentro, a mesma que te tocou na ferida e fez dela solo novo. Mas o problema é que, às vezes, mesmo depois de tudo isso, o medo volta. Você pensa: e se doer de novo? E se eu cair de novo? E se eu me decepcionar outra vez? E Deus, com toda a paciência, sussurra: você não está sozinho. A caminhada da fé não é sobre não sentir medo, é sobre confiar mesmo com medo, é sobre seguir em frente com os joelhos trêmulos, mas com o coração rendido. Abraão confiou quando foi chamado a sair da terra dele sem saber para onde ia. Noé confiou quando começou a construir uma arca antes de ver a chuva. Maria confiou quando ouviu que daria à luz o Filho de Deus, mesmo sem entender como aquilo seria possível. Pedro confiou quando Jesus disse: vem, e ele pisou na água. Nenhum deles entendeu tudo, mas todos escolheram confiar, e isso mudou a história. É essa confiança que Deus está tentando reacender em você agora. Não uma fé teórica, pasteurizada, que só se manifesta quando tudo está claro, mas uma fé genuína, moldada no vale, fortalecida na dor, ativada pelo toque dele. Confiança não é ausência de dúvidas. Confiança é priorizar a voz de Deus acima da confusão da sua alma. Você pode estar dizendo: mas eu fui traído, mas eu perdi alguém, mas me deixaram, mas eu errei feio, mas eu já tentei e não deu certo, mas eu não sinto mais nada. E Deus responde: mesmo assim, eu estou aqui. Mesmo assim, eu continuo sendo Deus. Mesmo assim, eu ainda tenho planos para você. Você não precisa de todas as garantias, precisa de presença. E se Ele está presente, e Ele está, então você pode dar esse passo, pode abrir o coração outra vez, pode acreditar outra vez, pode confiar de novo, não no sistema, não nas pessoas, não no que você pode fazer sozinho, mas nele, no Deus que te sustentou quando ninguém via, que te cercou quando você se achava esquecido, que te carregou quando você não tinha forças para caminhar. Você não precisa mais entender o porquê de tudo. Você só precisa reconhecer que Deus ainda está escrevendo a história. E a parte mais bonita da história ainda está por vir. Mas para viver o que vem depois, você precisa aceitar que a confiança precede o entendimento. E que Deus não revela tudo de uma vez, porque Ele quer caminhar com você, passo a passo. Confiar não é uma atitude passiva, é uma decisão de fé que te impulsiona, te tira do lugar, te reposiciona na rota. E quando você diz esse sim no escuro, Deus responde com luz, luz suficiente para hoje, luz suficiente para o próximo passo. E isso é tudo que você precisa. É com esse tipo de confiança que você vai entrar na nova estação, com cicatrizes, que agora são testemunhos, com marcas que viraram mensagens.com, lembranças que agora servem como base para algo novo. E é isso que Deus está preparando, um novo caminho, não uma
repetição, não uma volta atrás, mas algo inédito. E esse novo começa quando você entende que confiar é mais poderoso do que entender. E no instante em que você diz sim, mesmo sem saber tudo, o céu se move. E é por isso que, no último ponto dessa jornada, a gente vai falar do que vem depois. Porque quando Deus toca seu coração no vale, não é o fim de um processo, é o nascimento de um propósito. Há algo profundamente sagrado em reconhecer que o mesmo Deus que te encontrou no fundo do vale é o Deus que vai caminhar contigo até o cumprimento do teu propósito. O toque que te resgatou na escuridão não foi um fim em si, mesmo foi um início, Deus. Não apenas cura, Ele envia. Ele não apenas consola, Ele ativa. E quando Ele toca um coração ferido, o objetivo nunca é apenas restaurar o que foi perdido, mas acender o que ainda não nasceu. Esse toque que te levantou não foi apenas misericórdia, foi convocação silenciosa, foi uma declaração divina dizendo: ainda há caminho, ainda há promessa, ainda há história para ser escrita com a sua vida. E se você parar para pensar, faz todo sentido, porque ninguém que foi profundamente tocado por Deus voltou a viver do mesmo jeito. Não se trata de fazer mais coisas, se trata de viver com outro tipo de consciência, com outro tipo de entrega, outro tipo de missão. Você começa a perceber que, no meio da dor, algo foi gerado, e esse algo tem nome: propósito. Talvez não seja claro ainda, talvez você não saiba exatamente o que Deus está preparando, mas já sente, lá no fundo, mesmo com medo, mesmo com dúvidas, você sabe: eu não saí daquele vale à toa. E não saiu mesmo. Você sobreviveu a coisas que outros não suportariam. Atravessou noites que pareciam intermináveis. Superou perdas, rejeições, crises, silêncios. E está aqui, respirando mais sensível, mais quebrantado, mais disponível. Isso não é acaso, é preparação. Deus não desperdiça vales, não desperdiça lágrimas, não desperdiça processos. Tudo o que Ele permitiu foi moldando você para algo maior. E o mais bonito, o toque dele não é um gesto isolado, é um fio condutor. Desde o primeiro sussurro no escuro até os próximos passos no claro, é a mesma mão te guiando, a mão que te levantou quando você pensou em desistir. É a mão que vai te sustentar quando você estiver diante da nova missão. A mesma voz que te disse: eu estou aqui, vai te dizer: agora vai. Eu vou contigo. E nesse momento, você entende que o propósito de Deus nunca foi apenas te livrar da dor, foi te preparar para carregar algo mais valioso, algo eterno, algo que vai tocar outras vidas. Você começa a perceber que cada passo agora tem peso. Cada escolha, cada sim, cada silêncio, cada atitude, não são mais aleatórios. São parte daquilo que Deus está construindo em você e através de você. E a responsabilidade não assusta mais, porque você sabe que não caminha sozinho. Você tem a presença, você tem a direção, você tem o toque que te lembrou quem você é. Mesmo quando você já tinha esquecido. Então não se sabote, não se minimize, não duvide do que foi gerado no secreto. Você não é fruto da sua dor. Você é fruto do que Deus começou a fazer através da sua dor. E agora, Ele te chama para caminhar, com passos firmes, com olhos sensíveis, com coração rendido. Você não precisa correr, só precisa seguir, com a certeza de que a mesma graça que te levantou no fundo vai te sustentar no alto. E quando você se sentir inseguro, cansado, incapaz, lembre-se, não foi você que se puxou para fora do vale. Foi Ele que desceu até você. E se Ele te tirou de lá, é porque a jornada ainda não acabou. O toque foi só o começo. O propósito começa agora. E é com esse coração, curado, rendido e disponível, que você vai aprender a andar mesmo quando o caminho for escuro de novo. Porque a luz não está fora. A luz agora anda com você. Se essa mensagem te encontrou no vale, se tocou lugares que você nem sabia que ainda estavam vivos, então deixa teu like. Não por vaidade,
mas para que esse conteúdo chegue a outras pessoas que também precisam ser lembradas de que Deus ainda toca corações perdidos. Se inscreve no canal, ativa o sino e caminha comigo nessa jornada de cura, revelação e propósito. Aqui cada vídeo é feito com oração, com entrega e com o desejo profundo de que você não apenas ouça, mas viva o que Deus tem para você. E compartilha nos comentários qual foi a parte que mais falou com você hoje. Eu leio tudo, oro por vocês e muitos dos próximos temas nascem do que Deus acende nas nossas trocas aqui. E se ainda não viu os outros vídeos, assiste agora. Cada um deles é uma continuação desse toque de Deus. Porque Ele não terminou, Ele só começou. Nos vemos no próximo. E até lá, permanece no toque que te levantou. Ele vai te conduzir até onde você nunca imaginou chegar.